Boa noite, queridos amigos e amigas. Realmente, não sei como explicar, acho que é um privilégio de poder estar de volta para terminar essa história magnífica da vida de Munir Khanum, a querida esposa de Abdul Baha. Foi em dezembro, quando nós fizemos a primeira parte, e era marcado para continuar na semana seguinte, mas, como diz o ditado brasileiro, o homem põe e Deus dispõe, né? Então, não foi possível logo em seguida, devido a problemas de saúde que eu tive, mas é por isso que eu estou realmente feliz e muito grata a Deus para poder estar aqui para terminar essa história. Então, vamos nos situar um pouco no tempo e no espaço. Se vocês lembram, a gente tinha falado do nascimento de uma menina que foi chamada de Fatimé, numa família Babi, dos primórdios da fé, e o nascimento dela devido a uma bênção especial do Bab, porque os pais não conseguiam ter filhos, e então o tio suplicou ao Bab para abençoar seu irmão e cunhada para poderem ter descendentes. E assim, em 1847, nasce esta menina que vem a ser chamada de Fatima. Bom, então, no momento que nós paramos na história, justamente tínhamos chegado ao ponto de que, através de um plano bem minucioso e muito bem executado, Baha'u'lláh consegue que a Fátima e o irmão cheguem a Haifa, a Aca, e entrem na fortaleza, porque era ainda nos primeiros tempos da chegada de Baha'u'lláh e família, quando os Baha'is não conseguiam, eram identificados e não eram permitidos entrar na fortaleza para ver a Baha'u'lláh. Mas ela são é salva e é hospedada na casa do irmão de Baha'u'lláh, Isa Khalil, enquanto que a casa onde Baha'u'lláh e a família se tinham mudado depois da fortaleza, onde ele, inclusive, estava em cela privada, não é? Agora, então, moravam numa casa pequena, mas pelo menos uma casa que estava fora da fortaleza onde eram guardados prisioneiros. E o dono da casa estava justamente aumentando a casa de tal forma, na verdade, ele estava juntando as duas casas, porque do lado da casa onde Baha'u'lláh e a família estavam vivendo, que hoje a gente visita quando vai à Terra Santa, ele tinha uma outra casa, e ele abriu uma parede entre as duas casas para juntar as duas casas, para que pudesse haver um quarto a mais. E assim Abdul Baha poderia casar e ter um quarto. Muito bem. Então, estamos em 1873, na Fortaleza de Aca, e os preparativos estão sendo feitos para o casamento de Fatimé, que já agora, nessa altura, recebeu o título de Moniré de Baha'u'lláh, o que Moniré significa iluminada. Então, o casamento foi celebrado no dia 8 de março, nesse ano de 1873, portanto, foi durante o período de jejum, que estamos quase chegando nessa data. Para a ocasião, a Moniré vestiu um vestido branco, que a mais exaltada Folha, a mãe de Abdul Baha, lhe havia oferecido.
E então, atendendo ao chamado de Baha'u'lláh, ela e a folha mais sagrada, Bahia Hanum, vão, nesta tarde, vão à presença de Baha'u'lláh. E Baha'u'lláh recebe Munirê com palavras muito carinhosas, paragrafando, porque, como não foi assim registrado exatamente o que Baha'u'lláh falou, mas sabendo mais ou menos o que ele falou, então ele deu as boas-vindas a ela, dizendo: seja bem-vinda, minha folha é minha serva. Em verdade, te escolhemos e a aceitamos para ser a companheira do maior ramo, Abdu'l-Bahá. E esta é a maior graça que não pode ser igualada por todos os tesouros da terra. Então, este é um grande favor. Você tem que dar graças a Deus por este grande favor. Depois disso, então, a Munira Hanum se dirige a uma sala onde está Abdu'l-Bahá. A querida Cristina queria saber como foi o primeiro encontro de Munira Hanum com Abdu'l-Bahá. Acho que foi provavelmente nesta hora. E Abdu'l-Bahá recebeu com maior bondade e majestade. Ela descreve seus sentimentos dizendo como o momento era abençoado e exaltado, e quanta alegria. Isso ela escreveu na biografia dela, não é? Após uma hora, a mãe de Abdu'l-Bahá, a folha mais sagrada, e outros membros, mulheres da família, se juntaram a eles. E então foram trazidas orações e foram entoadas epístolas. Inclusive, ela foi solicitada de entoar uma das epístolas, o que ela fez com muito júbilo e com muita alegria. Muitos anos depois, conversando com a peregrina inglesa Lady Blomfield, que é autora de um livro maravilhoso chamado Chosen Highway, eu não sei, ainda não foi traduzido, eu só não sei qual é o título, mas o significado quer dizer o caminho escolhido, mais ou menos. Então, ela relatou a Lady Blomfield. Ou a felicidade especial que nos envolveu. A felicidade que nos envolveu é indescritível e não pode ser traduzida em palavras. Depois das orações, os convidados partiram. E eu era a esposa do meu bem-amado. Como descrever sua nobreza e beleza? Eu o adorava, reconhecia sua grandeza e agradecia a Deus por me ter guiado até ele. É impossível descrever a felicidade de estar com ele. Você, Lady Blomfield, o conheceu já com idade, no final da sua vida, mas naquela época da sua juventude, sua beleza e vigor, com seu amor infalível, sua bondade, sua alegria e o humor bem luminoso, suas maneiras e seus jeitos de tratar todos com a máxima consideração, era realmente um encanto estar na presença dele. Ele era maravilhoso, sem igual no mundo inteiro. No nosso casamento, não teve doces e bolos, somente uma xícara de chá. Não havia decoração nem música e coral, mas havia grande alegria e todos os anjos do céu estavam presentes. A glória e a beleza do amor e da felicidade estavam acima de todo luxo e comemoração. Os amigos
que moravam em Aca e Haifa, claro que ficaram jubilosos com a notícia do casamento de Abdu'l-Bahá, que todos adoravam, não é? Então, nos 19 anos seguintes, isto de 1873 a 1892, quando Bahá'u'lláh ascendeu para seu reino de glória, a vida teve seu curso, com Munir Hanum cuidando da casa, sempre cheio de visitantes, sendo que havia também as tarefas relacionadas com a gravidez, nascimentos, doenças. Havia muitas doenças. O clima assim horroroso de Aca e causava muitas doenças. Havia muitas epidemias de cólera e outras doenças fatais. Enfim, então havia também essa questão das crianças ficarem doentes, inclusive os 9 filhos que a Munir Hanum teve com Abdu'l-Bahá, só 4 meninas sobreviveram. 4 meninos e uma menina faleceram ainda em infância. Entre essas crianças, teve um menino que era nomeado, cujo nome era Hossein Afandi. Afandi é um título na língua turca que significa senhor. Da mesma forma que nós temos Shoghi Efendi, o nome do guardião, então os meninos eram chamados de Efendi. Esse Hossein Efendi foi... a morte dele foi a mais dolorosa, porque ele viveu quase 10 anos e era o xodó de toda a família. Era um menino muito inteligente e promissor. Nessa pequena idade, ele já tinha recebido várias epístolas de Bahá'u'lláh. Esses fatos que são relacionados nessa parte da vida de Munir Hanum estão principalmente baseados em cartas que ela e o amado Abdu'l-Bahá correspondiam, porque ele viajava muito, como depois nós vamos ver, como também nas epístolas que foram reveladas para ela, tanto por Abdu'l-Bahá como por Bahá'u'lláh. Isso, então, quer dizer, eu estou tentando agora resumir para hoje poder terminar a história. Então, esses 19 anos, apesar de todos esses sofrimentos, passaram relativamente bem, porque o sol de Bahá brilhava e protegia eles. Mas, após a ascensão de Bahá'u'lláh, em 1892, quando o testamento de Bahá'u'lláh foi lido, então ficou claro para todos os familiares que Abdu'l-Bahá era o centro do convênio e deveria suceder a Bahá'u'lláh. Os outros irmãos, principalmente o meio-irmão muito rebelde, demonstraram sua insatisfação e começaram os ataques e fizeram muitas maquinações. Uma das coisas mais horríveis que eles fizeram foi ir no prefeito, quer dizer, nas autoridades da cidade, e fazer queixa contra Abdu'l-Bahá, dizendo que nosso pai faleceu e nosso irmão mais velho, Abdu'l-Bahá, quer ficar com toda a herança, toda a riqueza que nosso pai deixou. Então, as autoridades mandaram chamar Abdu'l-Bahá para saber qual era a resposta dele. E Abdu'l-Bahá, com muita coragem e fé, e sem nenhum constrangimento, levou justamente o documento que era o testamento de Bahá'u'lláh para mostrar às autoridades. E para os amigos que já leram este testamento, vocês sabem que ele começa Bahá'u'lláh dizendo que não estamos deixando riquezas mundanas para não aumentar
palavra não é dificuldade, mas para não complicar, vamos dizer, a vida. E, não, e aí, então, Abdu'l-Bahá diz assim, esse é o testamento do meu pai, o meu pai dizendo que não está deixando nenhum tesouro, nem nenhum nada para ser herdado. Então, o que meus irmãos estão falando, infelizmente, eu tenho que dizer que é mentira. E isso aqui só para dar um exemplo do comportamento desses rompedores de convênio. Outro fato também que é conhecido é que era costume nesses países de que quando uma pessoa de alta posição falecia e os familiares vinham para o enterro desta pessoa, então deveriam permanecer 40 dias na casa onde ele tinha falecido. Esta casa, assim, neste caso, era justamente a mansão de Bardi, onde o Baha'u'lláh morava, inclusive onde nós conhecemos e visitamos o quarto onde ele faleceu, não é? Então, esses irmãos moravam nesta casa e logo fizeram assim, trataram de tal maneira a família de Abdu'l-Bahá que eles se sentindo assim não à vontade, desconfortáveis, tiveram que então sair e voltar para sua casa na fortaleza de Acre. Então, outros fatos assim muito históricos dos maltratos e das maquinações dos rompedores de convênio, eu não vou entrar agora nesses assim detalhes. Mas, então, era assim, quer dizer, eles tinham que se cuidar contra esses ataques e Abdu'l-Bahá muitas vezes também, devido ao excesso de trabalho, de responsabilidade e o jeito da família se comportar, ficava doente e tinha que se isolar para poder repor suas forças e voltar para a família. Então, assim foram passando os anos após o falecimento de Baha'u'lláh. No final do século, antes do ano 1900, Monira Khanum também, devido a problema de saúde, fez uma viagem ao Egito. Foi a primeira vez que ela deixava a Terra Santa depois do seu casamento, mais de 25 anos antes, não é? E aí, quando ela foi para o Egito, também Abdu'l-Bahá deu várias tarefas para ela de falar com barrais proeminentes, inclusive ela encontrou numa recepção a mãe de Nasser Shah, o rei cruel que tinha ordenado o fuzilamento do Bab. E depois, então, por uma carta que Abdu'l-Bahá escreve a Monira Khanum, elogiando ela, o jeito que ela tinha falado com a mãe do rei, e dizendo que ela tinha realmente usado palavras sábias e argumentos valorosos. Então, a gente fica sabendo que ela também tinha o dom da fala e era uma grande instrutora. Então, quando ela volta para a Terra Santa, é mais ou menos a época que Abdu'l-Bahá começa a construção do monumento que depois veio a ser o túmulo do Bab. Nesse período que estavam, quer dizer, essas estruturas estavam sendo levantadas para o futuro túmulo do Bab, ele também construiu uma casa em Haifa, onde depois ele foi morar com a família. E esta casa também existe e a gente visita ela e é depois a casa onde aconteceu o falecimento, a ascensão
do próprio Abdu'l-Bahá, e a gente visita também o quarto onde Abdu'l-Bahá faleceu. Que mais? Sim. Então, a vida continuando, em mais ou menos 1911, não é? Quando Abdu'l-Bahá vai começar suas grandes viagens à Europa, quer dizer, Egito, Europa e Estados Unidos e Canadá. Munir Hanum já está com 63 anos. As filhas que sobreviveram, cresceram, estão casadas. E Abdu'l-Bahá, assim, tem uma correspondência bastante grande, onde ele não somente conta os eventos da sua viagem, como também orienta ela e manda notícias das coisas para ela, não é? Então, quando Abdu'l-Bahá volta, não demora muito e acontece a Segunda Guerra Mundial, que também foi muito dura a situação dos Bahais em Haifa e Aca, porque as cidades poderiam ser bombardeadas a qualquer momento. Inclusive, havia, através das maquinações dos rompedores de convênio, havia uma sentença de morte para Abdu'l-Bahá. Um dos comandantes turcos tinha prometido que, assim que for vitorioso na guerra, voltaria e mandaria, como que se chama? Matar Abdu'l-Bahá, enforcar Abdu'l-Bahá. Mas um chefe dos drusos, que moravam nas montanhas perto de Haifa, veio e convidou Abdu'l-Bahá para ele, junto com a família e quem quiser acompanhá-lo, se refugiarem na sua aldeia para ficarem longe da cidade e dos perigos da cidade. Isso foi realmente muito bom para toda a família, porque então puderam viver durante 6 meses nessa aldeia uma vida mais tranquila e fora da guerra e dos boatos de ataque e bombardeio e essas coisas. Bom, então, após a guerra, é o período que Abdu'l-Bahá revelou as epístolas do plano divino que nós temos, e que foi o motivo, a causa de que as pioneiras e instrutoras se levantaram, num primeiro momento, dos Estados Unidos, e então tivemos a primeira visita de Martha Ruth à América do Sul, inclusive o Brasil, em 1919, e depois a chegada da nossa querida e amada mãe espiritual, Dona Leonora, que chegou no Brasil há exatamente 100 anos. E Abdu'l-Bahá sempre muito ocupado, fazendo viagens, mas sempre também cuidando da família, dos assuntos da comunidade, não só em Haifa e Aca, através de projetos que ele implantou, de agricultura, de educação, enfim, isso é uma outra parte do trabalho de Abdu'l-Bahá, que aos poucos os amigos bahais vão conhecer agora no mundo pelo centenário do seu falecimento. Infelizmente, chega também em 1921, quando há a ascensão de Abdu'l-Bahá, que foi um golpe muito, muito forte para Munir Hanum, porque Abdu'l-Bahá não era somente seu marido e amado mestre e senhor, mas seu principal
Senhor, desculpa, mas seu principal esteio. E por décadas, ela havia dependido dele para guiá-la, tanto nas coisas da vida, do casal, dos filhos, como também no seu progresso espiritual, e orientava ela. Então, o falecimento de Abdu'l-Bahá foi realmente muito doloroso para ela, e tem poemas que ela deixou na biografia dela que a gente não pode deixar de chorar ao ler, né? Não bastasse isso, uns anos depois também faleceu a Bahia Hanum, a folha mais sagrada, e que era também uma verdadeira irmã, uma orientadora e guia para ela. Elas tinham convivido com mais de 60 anos na mesma casa, com maior amor e companheirismo, e ela, após o falecimento de Abdu'l-Bahá, era Bahia Hanum que realmente era o espelho dela. Então, ela, nesse momento, também se sente muito sozinha. No meio de tudo isso, infelizmente, havia também as atividades dos rompedores do convênio, e muitos dos familiares próximos e menos próximos tinham rompido o convênio. Mas ela, graças a Deus, e por sua livre escolha e vontade e decisão, sempre foi muito firme no convênio, e, apesar do guardião ser o neto dela, ela sempre prestou obediência e observou todas as orientações do amado guardião, que agora era o centro do convênio e o líder da fé. Ela viveu 91 anos, foi uma vida longa e frutífera, e veio a falecer no dia 30 de abril de 1938. O guardião fez o lugar de descanso dela naquela parte do que é chamado o jardim, aonde estão sepultados a folha mais sagrada, a mãe de Abdu'l-Bahá, o irmão de Abdu'l-Bahá, Mirza Mehdi, também, que faleceu na prisão de Aca, e onde também Munir Hanum repousa para sempre. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês é sobre quando vieram as visitas, as primeiras visitas, os peregrinos norte-americanos, e os grupos eram compostos de, normalmente, mais mulheres do que homens, e essas mulheres tinham a oportunidade de não somente visitar Munir Hanum e a folha mais sagrada, mas, às vezes, passar dias ou até meses morando na casa dela. E isso também para ela foi um grande motivo de alegria. Recebia todos eles com muito amor e carinho. Eles chamavam ela da Sagrada Mãe. Era conhecida aos peregrinos ocidentais como a Munir Hanum, a Sagrada Mãe. Então, é assim que nós vamos lembrar dela. Felizmente, eu consegui terminar o meu relato. Agora, se tiver perguntas, eu vou tentar responder. Gratidão, querida Guite. Maravilhoso. Então, abrimos esse momento agora para os amigos compartilharem comentários ou fazerem perguntas. Fiquem à vontade. Um privilégio nosso, né, podermos ter essas histórias contadas aqui. Lembrando que elas ficam gravadas no canal no YouTube, poderão ser assistidas novamente, podemos compartilhar aos nossos amigos. Então, o que a gente pode resumir, lendo e relendo a história de Munir Hanum, é realmente a vida de sacrifício
que foi para esses seres humanos, vamos dizer, normais, que eu digo no sentido assim, seres humanos como nós, como todas as outras pessoas, acompanhar e conviver com essas figuras celestiais, cuja missão é uma missão assim tão elevada, mas que exige tanto sacrifício. Então, claro que essas pessoas também tiveram que se elevar acima da sua condição humana e aceitar esses sacrifícios. Por exemplo, uma das coisas que ela fala para essa Lady Blomfield que estávamos falando, eu espero que o livro dela também vai ser traduzido para português, porque tem muitos relatos lindos. Então, ela fala de uma epístola que ela recebeu de Baha'u'lláh após o falecimento de Hussein Afandi. Lembram que nós falamos desse menino, filho dela, que faleceu mais ou menos com 10 anos? E Baha'u'lláh diz que nessa epístola de que o destino de todos os homens de Deus, quer dizer, mensageiros e santos, foi de muita provação, de muito sofrimento, mas que isso tudo estava no plano de Deus e que no mundo espiritual havia suas recompensas. E ela então disse para Lady Blomfield: eu sei que o destino era para que nenhum dos meus filhos, quer dizer, homens, sobrevivessem, porque a vontade de Deus era que Shoghi Effendi fosse o guardião e sucessor de Abdu'l-Bahá. Então, quer dizer, eu entendo, mas quer dizer, não deixou de sofrer por causa disso, mas ela, na sua sabedoria e compreensão, entendia que talvez fazia parte do plano de Deus, da mesma forma que o primeiro casamento dela não tinha dado em nada, e a noiva de Abdu'l-Bahá também tinha casado com outra pessoa, para que os dois se encontrassem, quer dizer, para que Baha'u'lláh, na verdade, escolhesse ela para ser a companheira de Abdu'l-Bahá. Ela entendia também que os planos de Deus eram diferentes dos nossos desejos e vontades, e que o mais sábio era realmente se submeter à vontade de Deus. Eu acho que essa é a lição que eu tiro pessoalmente da vida dela. Uhum. Ah, que interessante. Eu ouvi falar que Abdu'l-Bahá casou com uma mulher divorciada, mas a pessoa que comentou até foi num grupo de estudos, longo tempo atrás. Ela não sabia detalhes. Você sabe, Guilty, como é que foi essa história? Porque ela era jovem ainda. O que aconteceu que ela se divorciou? Como é que foi a história? Não foi divórcio. Na primeira parte da história nós falamos. Esse casamento dela aos 15 anos, mais ou menos, foi, claro, também uma decisão dos pais dela. E o noivo era um primo. E os pais assim construíram casa para eles, prepararam tudo para que eles tivessem conforto e fossem felizes, mas a partir do dia do casamento esse jovem ficou doente, não se sabe exatamente de quê, mas não consumiu o casamento desde a primeira noite, ficou assim prostrado e com dores, e poucos dias depois veio a falecer. Então, na verdade, ela ficou viúva sem ter sido esposa. E só 10 anos depois que, então, a Baha'u'lláh convidou ela e chamou ela para ir para a Terra Santa, e finalmente ela foi casada a Abdu'l-Bahá. Quer dizer, bem resumido, Assim que era essa história. Mas nesse livro que eu falei da última vez, que saiu recentemente em inglês, uma obra de uma amiga Bahá'í, bem completa sobre todas as figuras femininas da família do Baba e da família de Baha'u'lláh. Tem bastante detalhes e documentos e referências onde a gente sabe que as informações são de primeira mão e são corretas. Obrigada. De nada. Prazer.
Muito E bom. essas poesias que ela escreveu para Abdu'l-Bahá, onde a gente pode encontrar essas poesias? Tem já em português? Tem algum Bom, livro? não, em português Não? não tem. Esse livro tem alguns deles, Em e inglês? Ah, em eu vou inglês. pegar esse livro. Uhum. Isso. O livro, então, o nome do livro em inglês chama-se Leaves, quer dizer, folhas. A Uhum. história das mulheres das duas famílias gêmeas divinas, mais ou menos assim. Leaves of the Twin Divine Trees. Então, nesse livro você encontra. Ok, obrigada. E ela foi, na verdade, a primeira mulher, talvez iraniana, que escreveu a própria biografia. Só que, por sabedoria, ela, claro, não entra nos detalhes mais íntimos da vida dela com Abdu'l-Bahá, mas depois, com mais idade, ela relata justamente essas coisas que eu compartilhei com vocês, com Lady Blomfield e outras senhoras peregrinas que a visitaram. Quando eu ouço essas histórias, eu começo a me imaginar a vida delas, como seria, quanto trabalho. A gente tem tanta facilidade agora e ainda a gente se queixa. Imagina o sacrifício que elas passavam, lavando Não, roupa, passando roupa, cozinhando, cuidando dos filhos. o pior é o fato de elas terem que usar véus, que na época também usava véu, e não poderem tomar, quer dizer, tomar decisões que viesse a exigir movimentos fora de casa. Então, por exemplo, quando Abdu'l-Bahá viajava, no início, quando as filhas não eram casadas, a casa ficava sem homem. Então, tanto ela como a folha mais sagrada, como as suas filhas que eram vivas, ficavam dependendo de favores de outras pessoas para tratarem de algum assunto que fosse fora de casa, talvez, provavelmente, até para as compras. Que sacrifício, hein? Era sacrifício, ainda mais para mulheres já, vamos dizer, que tinham uma outra educação, uma outra forma de pensamento e queriam agir de forma diferente, mas que eram justamente engaioladas dentro da casa, não tinham, quer dizer, não ficava bem no sentido de que não era nem permitido que elas saíssem para resolver coisas. Como mudou, né? Como mudou a civilização. Então, Em alguns lugares ainda tem muito sacrifício para as mulheres, mas se a gente olhar como mudou a vida da mulher no planeta, e ainda muito para mudar, né? Com certeza, mas na nossa geração, principalmente nós que moramos no Ocidente, não sabemos avaliar realmente o grau de bênção que a Baha'u'lláh trouxe para a nossa vida com as mudanças que aconteceram nesse último século e o jeito que nós podemos viver, pensar, agir, viajar e tudo mais que é necessário. Então, nós mulheres temos que agradecer muito mais ainda a Baha'u'lláh por causa disso. É por isso que acho que as mulheres se levantaram com tanto ânimo a partir das epístolas do plano divino para levar a fé para todos os rincões do mundo, para levar também essa liberdade, essa libertação para as mulheres. Com certeza. Eu me vejo bem melhor que a minha mãe. A minha mãe, com 30 anos, já tinha 6 filhos e já era considerada uma geração melhor. E já eu fiz mais por meus filhos. Eu tive só 2 filhos e já mudei bastante a parte das mulheres. Que para minha mãe, as mulheres, as filhas, ela só via as filhas casadas. Exato. E já eu criei a minha filha, ela tendo uma profissão antes, fazendo por ela mesma antes de não depender de ninguém. O casamento seria um complemento para ela. Você mora onde? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro nos Estados Unidos agora. Você está nos Estados Unidos.
Muito bem. É prazer ter você conosco Igualmente. hoje. Ouvi falar muito da senhora, mas não a conhecia. É Sim, uma alegria. a senhora está no seu junto com o Mani Rafael. Essa aqui é a Guite. Regina, onde você mora dos Estados Unidos? Qual estado? Eu tenho uma curiosidade. Tem algum parente vivo ainda? Descendente? Olha, você fala de Mani Rafael? Sim. Bom, se tem, estão fora da FEI, a gente não conhece, porque da família dela, praticamente não sobrou, todos romperam o convênio e seguiram seu caminho, quer dizer, foram, vamos dizer, se desligaram da árvore do convênio, então caíram fora e a gente não tem mais notícia deles. O Guardião não teve filho, então, mas a herança deles é a nossa comunidade, é o convênio, é o que nós vivemos e o que nós somos, não é? Nós somos a descendência deles. Sim. Obrigada, viu, Guide? Brilhante sua apresentação. Obrigada. Você de onde? Eu moro em Bom Despacho. Eu pertenço ao Belo Horizonte, né? Mas eu sou a única Bahá'í que mora em Bom Despacho. Muito bem, muito prazer em conhecer também. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Jussara. Então, queridos amigos, queridas amigas, lembrando que toda segunda-feira a gente tem esse espaço para contações de história e no período do jejum vai ser um pouco diferente. A gente está pensando aí numa programação. Na verdade, vai coincidir com a quebra de jejum, exatamente. Sim. Ela vai ter que estar, não é? Isso, a gente está pensando aí junto com o Anderson como é que a gente faz nesse período. Mas é uma alegria ter todos vocês aqui. Querida Guite, gratidão, que bênção que a gente pôde dar continuidade, que você está aí, linda, forte. E uma boa noite para todos vocês. Até amanhã, no nosso Ponto de Luz. Obrigado.